Minha carreira aqui um pouquinho de trás para frente. Então hoje eu estou como diretor de Maduro Cloud. Antes disso eu fundei a Smart Hint, que é um sistema de busca e recomendação, que é um dos cases que eu vou trazer para vocês, que foi comprada pela Magalu em 2021. E antes disso eu fundei a FBits, que era uma plataforma de comércio eletrônico que foi comprada pela Localweb. Então eu tive duas vendas de empresa. Eu estudando muito sobre IA, junto com o Pedro, que a gente gosta muito desse tema, recentemente eu trabalhei bastante sobre agentes, né, já sendo a evolução das IAs generativas. E aí eu acabei escrevendo um livro, que é o compilado desse estudo, que se chama A Era das Empresas Autônomas, para ajudar empreendedores que estão começando os seus negócios a tentar ser o mais leve possível, né, fazer com que os agentes ajudem no seu dia a dia. Tá? Vamos lá, então o primeiro case aqui, vou usar a minha ex-empresa, então, a Smart Hint. Só que antes eu vou explicar para vocês, opa, funcionou que bom, mesmo no PDF. Vou explicar para vocês como é que a IA aprende. Quem aqui sabe como é que funciona o processo de aprendizado da inteligência artificial? Levanta a mão. Olha que bacana. Esse assunto realmente não é normal das pessoas conhecerem, mas olha que legal. Todo mundo conhece esse joguinho. Né? Esse aqui, quando o Google está fora do ar, lá, a conexão, aparece joguinho. Teve um maluco que, para explicar como é que funcionava a IA, ele pegou esse joguinho para automatizar ela. Então, nós estamos fazendo lá da preditiva, tá? Então, como é que funciona isso aqui, ó? Isso aqui é o que se chama de neurônio de uma inteligência artificial. 2 neurônios aqui, ó, e mais 2 neurônios. O que tem de entrada deste jogo para esses neurônios? Nós estamos falando aqui de distância, altura e velocidade. Então, ó, distância, altura e velocidade. Que são basicamente os 3 comandos, os 3 informações de entrada. Lembra que o Pedro falou, entrada e saída? Quando essas informações chegam para os neurônios, pode ver que ele manda para os dois, ó. Ó, tá vendo? Aqui dentro há uma compilação dessa informação e o resultado dele é simplesmente 0 e 1. Saiu 0 e 1, foi para os outros 2 neurônios, 0 e 1, 0 e 1, e aqui dentro sai uma informação se ele pula ou se ele abaixa. Beleza? É um cérebro extremamente simples, tem 4 neurônios. Então tá bom, beleza, fizemos isso aqui, e aqui embaixo eu tenho os pesos. Como é que eu vou dar dessas bolinhas, tá vendo aqui, ó? Eu posso colocar aqui essa entrada de distância nesse neurônio, tem um peso maior ou menor. São as regulagens de intensidade desses neurônios, da entrada desses neurônios. Aqui eu comecei a fazer o treinamento. Cada vez que o dinossauro corre aqui, a gente chama de uma era de treinamento. Aqui ele já está mais avançado, mas perceba aqui, ó. Aqui são as entradas, ó, os movimentos, tá vendo? Cada ligação dessas são os neurônios, ó. E chega no final aqui se ele pula ou não. Aqui está um pouquinho mais avançado, que ele também já estava no nível, nesse modelo aqui, que ele já conseguia fazer o discernimento também de obstáculos maiores, menores, alturas maiores, alturas menores. Mas basicamente esses 3 aqui são os mesmos 3 lá do começo. Quando a gente começa a fazer o treinamento, é do zero, igualzinho um bebê, não sabe nada. Então, se vocês pegarem esse vídeo, se chama Inteligência Artificial Dino. Procurem na web, vocês vão ver. Acho que há 8 minutinhos ele explica. Mas a primeira rodada desse vídeo aqui, você vê claramente, todos os dinossauros aqui, ó, são, sei lá, uns 100 dinossauros que estão correndo aqui, todos eles vêm, batem e morrem todos. Ninguém pulou. Depois de algumas eras, um pulou. Esse um que pulou gerou um novo modelo que a partir dele já existe um tipo de inteligência. Foi recriado os 100 modelos a partir daquele mais inteligente, que fica aqui, ó, constatado. Olha aqui eles, ó, todos os modelos. Cada bolinha desse é um daqueles pesos que eu coloquei para vocês lá. Mas basicamente assim, a cada era eu pego a melhor réplica, clono ela e começo de novo o processo. Essa é a nova era, eles vão seguir um novo caminho. Peguei o melhor de novo e começo. Depois de 2.000, 5.000 eras de treinamento, você vai ter um robozinho muito bom, muito forte, nesse exemplo aqui, que quebrou o jogo. Ele ficou jogando ad eterno. Não tinha mais obstáculo. Mesmo ele simulando novos obstáculos, não existia no jogo. Ela venceu e assim foi por diante. Então, esse é o formato da IA preditiva, que é o Pedrão estava falando, que é probabilístico. Então, assim que a IA aprende, através de treinamentos contínuos. Olha aqui, ó, aqui ela já estava infinita já. Podia deixar isso aqui pro resto da vida jogando, que ela não tem mais fim aqui na velocidade que fosse. Ela aprendeu até a voar, pra você ter ideia.
É muito legal, vale muito a pena, porque ele também mostra algumas coisas de como que a IA, diferentemente do que a gente pensa que ela vai fazer, ela busca caminhos alternativos e sai uma coisa que é diferente, que a gente fala, puxa, iria para lá. Não, ela foi para o outro lado, e depois você entende por que ela fez isso. Antiga, de 1956, não é de hoje, a gente vê ela hoje, mas era muito antiga, várias ondas. Então começou lá em Dartmouth College, depois teve uma reunião aqui em 65, onde que o Herbert Simon falou que em 20 anos, então lá em 1985, as máquinas iam ser como homem. Inclusive, se vocês forem no Museu da Computação, no Vale do Silício, vocês vão ver um robô da minha altura, que ele já respondia, de 1985, ele já respondia palavras e ele andava, pegava objetos e levava para o outro lado. 85. E pra gente, nossa, 85, só que era muito caro, o hardware era muito caro, o processamento era muito caro, então não ia para frente. Em 97, o Kasparov perdeu por uma IA, e aí começou a investir muito mais, com poder computacional maior, começou a avançar. Daí veio vários cases, né? 2016 o AlphaGo, acho que vocês devem ter ouvido falar, é o jogo mais difícil que existe no mundo. São 10 elevado a 150 e poucas potências, é um negócio assim absurdo. E aqui, então, é só para provar que tem que ser um sistema de inteligência artificial, porque um sistema matricial, que eram os modelos antigos, onde você colocava as várias probabilidades, só montava uma matriz inteira, computacionalmente ela é impossível de executar. Tem que ser em cima de neurônios, onde ele aprende como fazer as coisas e as próximas jogadas são melhores que a anterior. Então, o Licedol foram 5 partidas, estava na Netflix esse documentário, agora não sei onde está. Foram 5 partidas, depois vocês veem lá. Inclusive, acontece esse fenômeno, que eu comentei, que em um determinado momento a IA faz uma jogada, e lá na China, só um parênteses, na China esse jogo é como se fosse futebol pra gente, tá? Tem o pessoal narrando, tem o pessoal analisando, é bem legal, assim, de ver acontecendo, né? E aí o computador fez uma jogada com o campeão, o Licedol achou estranho, os caras começaram a analisar, nossa, que jogada de amador. Ele ganhou aquela partida, eles fizeram aqueles review lá, né, que os jogadores lá que eles fazem com o jogador de futebol, vão ver a cena, né? Eles retrocederam até o momento que ele fez aquela jogada que era considerada amadora, e foi ela que levou ele a ganhar aquela partida. Então é interessante dar uma olhada nisso aqui. Aqui tem um case bacana que era lá de Curitiba, que era o Robô Laura, que ele faz a predição de EPSI, né? Sepsia. Isso aqui foi muito legal, eu fiz mais ainda pelo salvar vidas, né? Mas usou 100% de IA aqui para poder fazer essa predição. Aqui rapidamente, 2 robozinhos do Facebook, lá em 2017, um conversando com o outro, começaram com uma linguagem natural, de repente eles trocaram com a linguagem entre eles, que era muito mais produtiva entre eles, eles se comunicavam mais rápido e melhor, numa linguagem que eles mesmos construíram ali. Naquela hora, Deus, os caras desligaram, porque não sabia nem o que estava acontecendo mais. Olha que bonito, ó. Prevê câncer muito antes do que uma previsão de um diagnóstico médico. E esse carinha aqui, o cara que vem mais acertando tudo sobre futuro IA. O cara vivo acertando o que está acontecendo. Ele falou que em 2029 o computador ia ter inteligência emocional convencente como pessoa. Só que isso aconteceu em 2018, que foi o precursor da generativa. O Google AI lançou uma IA que ela ligava, fazia uma ligação telefônica e se passava por uma pessoa conversando com um ser humano. E, cara, era impossível se distinguir que aquilo lá era um robô. Ela tinha trejeito de conversa, como a gente vê hoje, mas isso em 2018, muito mais rápido do que ele estava prevendo. E aí isso aqui faz parte do nosso dia a dia. E aqui eu vou fazer agora a aplicação, vou passar mais rápido até porque, cadê o meu tempo? Aqui é a minha empresa. Como é que nós fizemos? Exatamente o mesmo modelo que eu mostrei para vocês de ensinar. A gente passava para ela imagens, textos, etc. E ela começava a entender que aquele tênis, a predominância dele é preto, aquele tênis, então, esse tipo de design aqui, ele tem mais ou menos relação com isso aqui. Ele recebia outros inputs, como quem está comprando junto, os cliques que são feitos, etc. Aqui estava em processo de aprendizagem. Vejam que aqui é um segundo modelinho, ó, outras cores, ó. E aqui nós fizemos o quê? Ela aprende a fazer a assimilação das coisas, essa predição, e eu posso chegar e falar assim, ó, para quem escolheu aquela camisa, quais outras camisas similares? E ela vai começando a me responder em cima desse aprendizado que ela teve. E aí eu consigo, então, ó, o que é o input da informação? Perfil de consumo, vendas, visualizações, páginas, não sei o quê. Vai sair o quê? Vitrines de recomendação. Quem viu essa bolsa acabou comprando, quem comprou, comprou também, e assim por diante. Aquelas vitrines de recomendação que você vê no comércio eletrônico. Elas são formadas, quem usa o IA, nesse formato aqui.
Aqui as vitrines, né, de novo, ele vai rolar aqui embaixo, vai ter aqui embaixo, vou passar, que eu falei. Olha que legal isso aqui, ó. Viu a bolsa, ela sugeriu o sapato que combina com a bolsa e viu outras bolsas que podem fazer sentido. Eu normalmente não sei distinguir isso aqui, mas as mulheradas falam que faz sentido o que está mostrando aqui dentro. E aí, só para fechar aqui, o quanto de experiência que isso gera para o comércio eletrônico. Aqui você está olhando uma trilha geral, tudo da loja. Aqui uma trilha que está sem a IA e aqui uma trilha com IA. Se divide em 50% cada um. Só que com o IA, olha o tempo que você tem de permanência do pessoal dentro da loja. 4 minutos e 13 versus 1 para quem não é impactado pela IA. O quanto que ela retém o cliente, né? Olha a taxa de rejeição com a IA. É para 0, enquanto quem não é impactado, 70% taxa de rejeição. Com IA, taxa de conversão em 1.18, quem é? Eu tenho laser aqui, agora quem é? 2,94. Só para vocês verem o resultado disso, então, de uma IA preditiva sendo aplicada no dia a dia numa empresa. Generativa, então, no... faltou 8 minutos. O que é a generativa, pessoal? Para chegar até o meu time colocou um slide aqui, mas não vou usar ele. Para chegar na IA generativa que a gente tem hoje, nos GPTs, passou pela fase anterior de predição. A generativa, no começo, nada mais é do que a probabilidade da próxima palavra. Quando você está escrevendo no celular, não tem uma palavrinha que eu coloco embaixo? É exatamente esse algoritmo. Só que ele foi incrementado pelo GPT com o T do Transformers, que sem o Transformers, eu vou explicar a inteligência fica boba. Como é o teclado? Muitas vezes ele erra na próxima palavra. O que o GPT faz? O que o T do GPT, o Transformers, faz? Ele pega a frase inteira e usa o contexto dessa frase para dizer qual que é a próxima palavra. Então, por exemplo, o banco da praça, ou o banco está quebrado. O banco está quebrado pode ter conotações diferentes. Se ele entende, o banco financeiro está quebrado, é uma coisa. O banco da praça está quebrado, é outra coisa. O T, ele coloca atenção, o Transformer coloca atenção nessa frase, e essa frase passa a fazer sentido para ele, então, que você está falando do banco financeiro. Então, a próxima palavra que vem tem que vir no contexto do banco financeiro e não no banco da praça. Basicamente é isso. Probabilidade da próxima palavra com o T que entende o contexto e consegue ser mais assertivo naquilo que é feito. Depois disso foi feito, então, aí evoluções, tem a razoabilidade dele, foi evoluindo, mas basicamente o começo de tudo é aqui. Feito isso, sabendo que a generativa nada mais é do que algo, o modelo, né, que nós falamos GPT e é o LLM, né, modelo já treinado, ele é uma IA preditiva que passou por milhares e milhares, com muitos dados, para poder aprender aquele objetivo dela, que é interpretação de linguagem, contexto, texto, né? E ele está pronto já. E a partir disso a gente usa aquele modelo pronto para fazer outras coisas. Que é a versão simplificada, mas desse jeito, né? Gigante esse troço. Mas é o modelo. Só vou falar rapidinho da diferença dos dois. Aqui é a preditiva, tá? Surgiu um cara novo aqui, que o Pedro estava falando agora há pouco, são os agentes. Qual que é a diferença da LLM para os agentes? O agente tem aqui, ó, toma decisão, coisa que a LLM não faz. Quando você fala com o GPT, você conversa com ele. O agente vem com um adicional que ele toma decisões, ele executa ações. E aí que ele falou um pouquinho do OpenClaw, praticamente é um agente independente, você passa os comandos para ele faz as coisas, ele planeja, ele decide, ele conversa contigo e ele executa a ação. Aí ele usa memória, então ele vai guardando tudo que ele está fazendo, e ele planeja novas etapas e atua de forma autônoma. Ele recomeça esse processo aqui. Usa aquilo para chegar aqui. Beleza? Aí nós vamos entrar no outro case. Quem aqui já falou do Magalu? Levanta a mão. Falado. Mandou mensagem para ela e conversou. Tem algumas pessoas. A Lu do Magalu, até um tempo atrás, até outubro do ano passado, ela era somente ativa para mandar rastreio de pedido. Você comprava, ela mandava lá, chegou o pedido, processou o pedido, blá, blá. Agora, você pode conversar com ela. Então, o que a Lu é? Nada mais é do que um conjunto de agentes que usa a LLM para oferecer uma experiência completa dentro do WhatsApp. É assim que funciona o case da Lu. Todo mundo conhece a Lu aqui? E conhece Sim. O que ela é de verdade? 32 milhões de seguidores, é a maior influenciadora digital de uma empresa no mundo.
ganhou vários prêmios, Cannes, se não me engano, Cannes foi 2 vezes. Eu tenho até um videozinho rápido aqui que mostra bem o que ela é. Deixa eu ver se eu consigo rodar. A gente no desenvolvimento, a Meta também, né? Inclusive a Meta teve que fazer alterações dentro do WhatsApp para poder comportar esse modelo conversacional com imagem, com a experiência, com o fechamento do carrinho dentro do próprio WhatsApp, ou seja, completo o ciclo. E aí, esses parceiros, tanto a Google, que ajudou com a parte de LLMs, e a Apple, a gente fez a primeira integração agente com agente, que a gente chama de A2A, agente com agente. Então, a agente Lu fala com a agente da Apple. Ela sabe todas as informações de todos os produtos da Apple, como se fosse uma pessoa de dentro da Apple. Quando você pergunta qualquer coisa para ela sobre a Apple, quem está respondendo, na verdade, é o agente da Apple. Então, foi a primeira integração no mundo a fazer AI. Pode, vamos lá. É a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu acredita que marcas devem ser criadoras de conteúdo para competirem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. Desde então, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou ao lado da Anitta e participou de um clipe no mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalu. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo. Ela roubou a cena no mundo fashion ao virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square. Ela também fez várias outras coisas incríveis. Medo eu tenho de ficar sem internet, né, Gabi? Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, ela tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ela ganhou 2 leões no Festival Internacional de Publicidade de Cannes. É o maior prêmio de criatividade do mundo. Ao todo, são 17 prêmios nacionais e internacionais. E em 2024, a Lu ganhou uma nova versão. E os fãs adoraram. A atualização da Lu deu a ela uma tecnologia de ponta e com inteligência artificial vai ampliar a sua presença e potencial de monetização para o Magalu. E já começou. A Lu foi a grande estrela de um comercial do Burger King. E o resultado não podia ter sido melhor. Ela também foi escolhida para divulgar as ferramentas de proteção do WhatsApp. E ela arrasou de novo. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. Sabe quem são? É a Magalu toda, não sei. Valor e tal, foi um baita sucesso, ganhou muito dinheiro, ou seja, o cachê dela foi muito assim, fora Magalu, velho. Foi assim, fora do normal. Eu não posso contar, ainda mais que o Pedro tá travando, depois eu conto a mostra pro meu chefe, não dá. Rapidamente, nada mais é do que, então, a Lu do Magalu, que interage com as pessoas e oferece a experiência completa de compra dentro do WhatsApp. Você chega lá e fala assim, puxa, Lu, me manda uma seleção de vinhos que harmonize com peixe. Pode falar qualquer coisa, né? É uma LLM. E ela vai buscar esses vinhos, vai trazer provavelmente vinho branco para você escolher, coloca no carrinho, fecha através do próprio WhatsApp. A gente já tinha essa parte aqui, né? Do pós-vendas. Aí nós adicionamos o compras e nós adicionamos toda essa parte inicial aqui, porque ela não interagia. Então hoje ela gera essa parte de entretenimento, então ela conversa, nós temos relato, né, catalogado de pessoas conversando com ela durante 12 horas. Cara, virou psicólogo. Tem clientes que estão comprando, já fizeram compras em um mês 62 vezes com ela. Então o engajamento é muito forte, eu vou mostrar os números. Aí ela busca os produtos tal, e traz as recomendações usando aqueles algoritmos que eu comentei com vocês agora há pouco. Então é um pouco mais rápido porque eu acabo no meu tempo.
Aqui é o exemplo dela funcionando, a pessoa vai lá, escreve, não sei se eu tenho que clicar. Ó, vou deixar aqui mostrando só, mas basicamente é uma conversa de WhatsApp, você está falando com a Lu e vai conversar com ela conversa sobre qualquer aspecto contigo. Rapidamente aqui. Aqui são os parceiros que eu comentei com vocês antes, todos o envolvimento. Aqui que eu comentei, ó. Outubro de 25 foi quando a gente lançou ela, ó, aqui a quantidade de pedidos vinha tranquilinho. Quando se chega lá em novembro, o que tem em novembro? Pedrão sabe. Black Friday. Black Friday. Olha a explosão. Aqui realmente ela começou a funcionar para os clientes tiveram contato com ela. Olha o que é mais bacana. A taxa de conversão, pessoas que interagem com ela versus que compram, 3 vezes maior do que o site próprio. Olha que legal os meios de pagamento. Quem é do varejo sabe quão importante que é o Pix, porque é recebimento à vista. Olha o tamanho da taxa. Dentro do site a gente tem mais ou menos 45% a 50%. Olha o NPS, gente. O pessoal que foi atendido por ela, 85 pontos. Quem conhece o NPS sabe que 75 para cima é nível de excelência. 85. E aqui são as principais categorias que o pessoal compra utilizando ela. Aqui eu vou deixar o QR Code para vocês, se vocês quiserem falar com a Lu. É independente, você não precisa comprar, você pode bater um papo com ela. Então tá aqui o QR Code, você dá uma fotografada aqui. Preditiva é a base que ensina qualquer IA do ponto 0 até o ponto de excelência que você quer chegar. Pode ser não só do 0, mas pode ser uma segmentação, onde eu pego do ponto inicial e levo ela naquele nível de excelência. A generativa é o quê? É um modelo pronto, que já existe, que você direciona para aquilo que você quer fazer. Eu quero ter um agente que é desenvolvedor, eu quero ter um agente que atende meu cliente na área final. Eu direciono o conhecimento que ela já tem, que ela já foi treinada com bilhões e bilhões e bilhões de tokens, e eu consigo direcionar essa modelo já treinado para executar, agora com a Agentic, ações que antes eram feitas por humanos, por isso que gera esse receio de perda de emprego, essas coisas, porque ela realmente está conseguindo executar muitas ações. Naquele livro que eu falei no começo, eu coloco muitos desses exemplos que coletei já de uso prático, isso fazendo com que isso aqui seja realidade. Aqui não vai ter dúvidas, que a gente vai falar depois, e aqui é só o término. Obrigado, desculpa a correria. Trabalhando uma evangelização de uso de IA, mas começando com eu, que o Pedrão falou. Quem que aqui usa, vou refazer a pergunta, quem que usa IA? Mas é que usa, não é usa, é usa. Levanta a mão. Qual que é a diferença é uso intensivo. Diário, para tudo. Uso intensivo para tudo. 2 vezes por dia. 2 vezes usa. É o mínimo, né? Tá? Usa. Por que eu estou falando isso? Começa tudo com a nossa mudança. Mudança é nosso jeito de pensar, o tal do mindset. Vou dar alguns exemplos para vocês do que aconteceu comigo e aí, a partir disso, eu comecei a ir para os nós, né? Reverberar isso para a empresa. Eu fiz o meu primeiro orçamento dentro do Magalu, já incorporado, e precisava aprovar esse orçamento junto com o time de executivos do Fred, etc. Lá tem uma famosa senhora de 35 anos de empresa chamada... esqueci o nome dela agora, meu nome? Isabel. Isabel. Conhece? Gente, eu já tinha, de novo, feito 2 empresas, recebi aporte capital das 2, vendido a empresa. Então, eu tinha participado por escrutínios de DREs diversas vezes. Mas eu jamais apanhei tanto na vida como eu apanhei dela. Porque ela realmente fez uma análise de DRE e me questionou tudo. Eu nunca tinha passado por isso. Investidor, banca de análise, nunca. Beleza. Próximo ano, já estava com as generativas, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei no Gemini, é a ferramenta que é legalizada pra gente, criei uma gema sendo Isabel. Mandei ver o DRE para ela e ela começou a me escrutinar, mas era IA agora brigando comigo. E eu fui lá, tirando todas as dúvidas que tinha, realocando valor, mas tá muito alto aqui, muito alto lá e tal. Passei a primeira fase, a segunda, quando eu fiz a reunião com ela, teve um apontamento que ela fez. Olha o quanto que economizou e o quanto eu não apanhei dela depois. Foi um exemplo. Outro bem simples daí é de não usar. Olha só que legal. Todo ano a gente montou o orçamento e tal, tem a meta do ano de venda, agora vamos descer isso para o time, vamos desdobrar para o time para vender, né? Time comercial aqui. Só que no SaaS, SaaS é recorrente mensal. Então eu começo o mês seguinte com uma base de valor e eu preciso adquirir um novo cliente, sei que vou perder um determinado cliente e no final do mês eu tenho um novo faturamento, cresci ou não, com base nisso aqui. Então eu tenho no meu orçamento, eu tenho o valor que eu tenho que faturar no ano.
Beleza. E agora, para poder acertar os meses a meses, quem entra, quem sai, qual o percentual de crescimento, tal, sazonalidade. Eu perdia horas mexendo na planilha Excel para acertar esses valores, porque ele sempre dava mais ou menos no final lá do ano. Esse ano eu fui fazer, abri, ou esse ano, tá? 26, abri o Excel, falei, Jesus, eu tava procrastinando para não fazer, porque era infernal fazer aqueles cálculos. Falei, vamos lá, vamos encarar. A hora que eu abri e comecei a fazer o cálculo, peraí, tem IA. Eu passei para ela o parâmetro, esse ano, se é uma empresa SaaS, esse ano precisa faturar tanto, está começando o ano com isso aqui, tem a sazonalidade assim, assim, assado, tem considero o percentual de churn de X%, me dá a mensalização. Gente, 30 segundos estava pronto. Coisa que eu gastava horas. E eu estava entrando, depois, lembra que eu falei para vocês, eu cheguei a escrever um livro de tanto estudar isso. Agora, em 2026, com todo esse conhecimento, estava metendo a mão no Excel de novo. Uma Barça. Metendo a mão no Excel. Então, o que eu queria trazer muito para vocês é essa mudança de pensamento, para quem não tem ainda, para incutir isso no seu dia a dia, ela está disponível, vocês vão ver o tamanho da produtividade. Último exemplo, para acabar. Acabei de assumir Magalu Cloud da parte de infraestrutura. Então, vocês contratam tecnologia para funcionar o software de vocês, máquina virtual, banco de dados, etc. Nós temos isso comercializado através do Magalu Cloud. Eu assumi toda a parte de revenue. Só que eu sempre trabalhei com SaaS. O que foi a primeira coisa que eu fiz quando me deram a oportunidade? Eu falei sim. Criei uma gema do Rodrigo, CRO, de empresa de infra. Cara, você vai me ajudar a trabalhar com esse negócio. Me dá os principais parâmetros, passei para ele qual que era o handoff que estava vindo do outro diretor para mim. Falei, me dá o plano de 100 dias. Plano de 100 dias, fiz um ajuste, o outro e tal, comecei a operar. Saí de um conhecimento, entre aspas, meu, pelo menos zero daquela área. Fiquei super feliz porque era praticamente a mesma coisa então, da área de SaaS, indicadores, processo, etc. Mas foi ele que me ajudou a rampar muito rápido. E aí eu trago para vocês, quando vocês receberam uma nova oportunidade, uma forma muito rápida de vocês ramparem, faz um agente específico sobre aquela função e fala, cara, você é meu culpado. Então, eu tô nesse nível, eu tenho que chegar nesse nível, me ajude. Vocês vão ver a velocidade que vocês vão rampar. Então, se vocês saírem daqui com essa mentalidade, cara, eu vou usar para tudo, eu ganhei o dia, ganhei o mês, já ganhei tudo que precisava ganhar. Posso adicionar uma coisa interessante? Sabe ou não? Por que ela alucina? Com a prática vitória. Olha só como é que a gente, o modelo que a gente faz, às vezes até do planejamento, ele resulta em algo que às vezes é inesperado. A hora que você vai fazer o treinamento, lembra que eu ensinei como é que faz o treinamento? Quando ela faz uma pergunta, ela tem uma resposta, eu dou uma pontuação para essa resposta, que pode ser excelente, não excelente e ruim. Quando ela erra, o modelo que foi treinado, ela é penalizada pelo erro. Quando ela erra meia boca, ela ganha uma nota que é melhor do que errar. Então, o modelo foi treinado que errar é muito ruim, nunca pode errar, porque eu sou extremamente penalizado. Mas eu posso dar uma brincadinha alucinada, porque é melhor que errar. Olha que loucura. E agora os caras estão refazendo os treinamentos, dizendo assim, sim, errar é bom. Porque você vai buscar aprendizado. Tem que ter uma consequência daquilo, como nós, ser humano. Errar é bom. Né? Nós falamos até na inovação, se você não está errando na tua empresa, sinal que você não está inovando, não é? É isso aí. Olha o modelo que foi treinado e o que gerou. É que a IA faz dos vieses humanos, né? Exatamente. Que tem em toda a empresa, não pode errar, não pode errar. Aí ele fala, não pode errar. Não pode errar. Incrível. Fechou. Gente, agora a gente vai pro coffee break e volta em 20 minutos, tá? Pra cá, quer dizer, tá tudo aqui.